Voltamos ao último bloco da entrevista com Marcílio Machado, falando sobre o PIB brasileiro, o comércio exterior e perspectivas. Marcílio, e o nosso futuro? Como a gente pode pensar o futuro, o ano 2013 e os próximos anos aqui, em relação a essa instabilidade econômica mundial? Bom, uma coisa que se observa é o seguinte: a Europa, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para eles se estruturarem, começar a ter um crescimento, e agora com essa crise do Chipre, existe muita insegurança em relação ao futuro da Europa, que talvez só em 2014. Mas, por outro lado, tem um cenário positivo aí. Os Estados Unidos, a economia americana está começando a se recuperar. Eu digo mais, a grande chave, o grande motivo dessa riqueza da economia americana é baseado em inovação e empreendedorismo. Parece que o governo, os empresários brasileiros já perceberam isso. Que quando você olha em termos de tecnologia, e olha, por exemplo, o grande empreendedor todo conhecido, Steve Jobs, voltado à inovação também, deu um grande exemplo para o mundo. Só a empresa dele, o valor da empresa dele é maior do que o PIB de muitos países pequenos do mundo. Então, a economia americana também, os Estados Unidos são grandes compradores de matérias de indústria brasileira, não só de matéria-prima, produtos industrializados brasileiros. Então, seria talvez o momento de rever isso. Eu acho que já está sendo pensado, sendo analisado. Não significa abandonar os outros mercados. Se a gente quer vender produto com maior valor agregado, nós temos que nos aproximar cada vez mais desse maior mercado consumidor. E para o lado aqui do nosso estado do Espírito Santo, os gargalos, o grande problema é a infraestrutura. Por exemplo, na área de comércio exterior, o maior problema que nós temos agora é que muitos armadores já não escalam mais o Porto de Vitória. Então, quer dizer, o custo do frete internacional para Vitória é mais caro, o tempo de trânsito é mais caro, dificulta receber mercadorias e para quem quer exportar também. Então esse é um problema que está sendo questionado, está sendo discutido. Nada de novo ainda aconteceu. Nada de novo aconteceu. Então, falar em planejamento estratégico, a gente fala em planejamento estratégico, às vezes é preferível uma implantação razoável, até mesmo, vamos exagerar, mal feito ou medíocre, do que um excelente planejamento estratégico. Nós precisamos implementar tudo aquilo que tem que ser pensado e discutido. Para isso precisa de recurso, precisa muito diálogo do governo com a sociedade. Eu acho que isso já está acontecendo, para que esses gargalos de infraestrutura, a privatização da BR-101 para ligar os grandes mercados, Rio de Janeiro e São Paulo, o aeroporto de Vitória, o Porto, são assuntos antigos, mas nós não podemos deixar isso passar de 2013, porque isso pode comprometer o nosso futuro. Mas, por outro lado, nós brasileiros somos otimistas, né? A grande característica do brasileiro é esse otimismo. E esse otimismo ajuda as coisas a acontecerem, né? Então, eu acho que o PIB esse ano, em termos de Brasil, deve ser melhor do que ano passado. As projeções são em torno de 3% a 4%, mas nós temos muito trabalho. Não adianta ficar só pensando, não. Tem muito trabalho, tem muita execução que tem que ser feita para a gente conseguir chegar lá. Agora, você não acha que tem muito improviso ainda, até no governo? Essas ações pontuais que você citou aí com relação a tributos, proteção de indústria, etc., não haveria necessidade de um plano, de uma ação mais organizada, mais sistêmica, para se realmente perseguir um desenvolvimento sustentável? Eu creio que sim. Então, eu acho que, por exemplo, um grande ameaça, uma grande preocupação é o seguinte: como nós vamos ter eleições em 2014, né? 2014, que nós vamos ter eleições de novo, nós não podemos desvirtuar ou esquecer a pauta de desenvolvimento de negócios para ter uma pauta só voltada para eleições. Esse é o grande risco. Entendeu? Colocar verdade, eleições, nós temos que ser mais prioridade, né? Tem que ter prioridade. Quem quer que vá governar, o próximo governante, tem que pensar mais no Brasil em vez de pensar em si próprio, em partidos e organizações. Nós temos que ter na nossa mente, pensar mais num todo, como país, do que objetivos pontuais e pessoais, digamos assim, por parte de políticos e empresários. É verdade. Nós temos o PAC, por muitas vezes a gente vê que está empacado, né? É verdade. E nesse aspecto, aí surge um outro problema que a gente não tratou aqui, que é a questão da burocracia, das leis de licitações,
dos órgãos regulamentadores, do excesso de legislação que conturba as realizações na área pública. Né? Isso você não vê como também um empecilho ao desenvolvimento? É um grande gargalo, esse é um grande gargalo, é um grande problema. Até alguém que abre um escritório de odontologia, um consultório médico e tudo mais, tem que ter autorização de muitos órgãos públicos para funcionar. Tudo bem, eu acho que tem que ter um certo controle por parte governamental, mas tem que ser simplificado, tem que ser reduzida a burocracia. Entendeu? Por exemplo, se você olhar o ranking do Brasil em termos de negócios internacionais, de burocracia aduaneira, nós estamos no 84º, 79º lugar em termos de produtividade de funcionamento da parte governamental burocrática brasileira. Então nós temos que avançar, nós temos que progredir, senão nós vamos comprometer o nosso futuro. Só uma pergunta. Você não acha que nós evoluímos muito em termos de legislação dos direitos, como dos países mais desenvolvidos, e esquecemos um pouco de fomentar a produtividade? Com certeza, porque na verdade a nossa economia estava muito voltada ao resultado do mercado doméstico, mercado de consumo. Então, muitas vezes, é lógico que precisava ter aumento do nível de salário dos empregados e tudo mais, mas aumentar salário sem ganho de produtividade acaba tendo algumas consequências que não são muito boas. E a palavra certa é isso aí, nós temos que aumentar a produtividade, ganho de produtividade significa um pouco produzir mais com menos, fazer mais com menos. E aí, alguma reforma, alguma mudança tem que ser feita. Mas se nós estamos chegando ao final, a gente tem só 30 segundos para você dizer para a gente qual é a sua expectativa agora nesse ano de 2013, principalmente para o Espírito Santo. Bom, eu acho que o Espírito Santo, se a gente conseguir avançar nesses novos projetos de infraestrutura que estão sendo pensados e discutidos aí, nós podemos, dentro de alguns anos, colher os frutos dessas obras que têm que ser realizadas e que estão sendo discutidas aí. Não podemos deixar toda hora ter uma obra que é embargada por um motivo ou outro, mas será que não dá para continuar fazendo essas obras enquanto vai discutindo essas outras gargalos, essas outras preocupações jurídicas, legais e ambientais? O importante é não parar, o importante é fazer. Ok, Marcílio, muito obrigado. Fica aí a pergunta para os órgãos competentes, para os governos e os legisladores brasileiros. Ok. Não podemos parar o Brasil.